Olá, amigos do YouTube. Olha, nós novamente aqui para mais um assunto. Mirtes. E Otávio? E o assunto que nos traz hoje aqui? Esse assunto eu considero ele de importância fundamental, porque muitas coisas que a gente fala sobre espiritismo, a gente vira e mexe, toca alguns termos que acredito que as pessoas não entendam muito bem ainda. Tem um pouco de dificuldade para entender por falta de conhecimento, simplesmente por causa disso. Hoje vamos tentar trazer essas informações para que as pessoas possam entender, inclusive certos fenômenos espíritas, né, Mirtes? Isso. Respondendo. Vamos lá. Há uma dúvida. Sim. De uma inscrita. Nós abordamos um assunto interessante, porque nós vamos falar, além da morte física, da morte, da segunda morte, que é a morte do espírito. Espiritual, do perispírito. É. Então nós podemos mais ou menos, né? Nós podemos sofrer dois tipos de morte. Essa é brava, né? Então nós vamos falar dos tipos de corpos, né? Essa é bem físico, dolorosa. Espiritual. Isso. E por aí nós vamos. Vamos lá, então. Vamos lá? Então, na verdade, no capítulo das ciências espíritas, essa parte ela é bem profunda, ela é bem mais complexa. Hoje eu vou trazer apenas a parte básica para vocês entenderem. Vamos começar assim. O homem é formado de 3 partes essenciais. O corpo, né, ou ser material, também chamado de corpo material, análogo, semelhante ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, também chamada de espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Alma e espírito é a mesma coisa, viu, gente? Alma quando é encarnada, espírito quando sai do corpo, mas é a mesma coisa. E o princípio intermediário, também chamado de perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. É um elo de ligação. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca, né? A constituição de um fruto, a anatomia, né? A parte anatômica do fruto, por comparação. Então, é a pergunta 135 do Livro dos Espíritos, está explicado isso lá. Vamos lá. Que definição se pode dar dos espíritos? Isso é complicado, viu, gente? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido o princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, senão criação sua, e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando o corpo e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. E aí que está o mistério. Até hoje nós temos esse mistério. Por mais que a gente estude o espiritismo, a gente não sabe a natureza do espírito e como ele é feito. Esse é um segredo que Deus guardou para si. Não existe uma data que nem nosso aniversário. Não tem. Da criação. A gente não sabe, né? Vamos lá. O que é o perispírito? Essa parte é muito importante, viu, pessoal? Vamos tentar entender isso aí. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem. Ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Uma pergunta. Envolve uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder levar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. É o envoltório do espírito. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Há no homem alguma outra coisa que, além da alma e do corpo, há o laço que liga a alma ao corpo. Né? De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro.
Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Funções do perispírito. Reveste o espírito quando desencarnado e serve de intermediário entre o espírito e o corpo durante a encarnação. Do corpo para o espírito transmite sensações e do espírito para o corpo conduz impressões. Ele é um mecanismo de pensamentos. Que disse isso foi Emmanuel? Esse foi Emmanuel, foi o último. Ele faz, vou chamar assim, a ligação, o intercâmbio da nossa alma, ou espírito, conforme vocês preferirem chamar, com o corpo material. Tá? Então, o corpo material ele existe, tem suas funções orgânicas, fisiológicas, a gente se alimenta, tem sono, tem todo aquele processo metabólico, mas é do corpo isso daí. O espírito não tem nada a ver com isso daí, mas a ligação do espírito com o corpo se processa através do perispírito. Quando a pessoa morre, o corpo material, você fala assim, viu o espírito da minha avó. Você viu o espírito dela? Não, você viu o perispírito. Que é a forma física que ela levou. É porque ele sai, ele tem o formato da gente. Se amanhã depois, quando eu vier falecer o meu corpo, o meu perispírito vai ter essa forma aqui. Ele pode se modificar, daqui a pouquinho a gente fala mais. Mas vamos entender assim, então sai com essa configuração. Ele envolve todos os nossos órgãos, o coração, o fígado, o baço, enfim, tudo. Depois que o corpo falece, deixa de existir, esses órgãos também não existem mais. E tem um pensador aí que diz o seguinte, né? Fica uma peça só, uma coisa só. Para a gente entender, é como a fruta, o caroço, isso, a polpa e a casca. O abacate, né? O abacate. Vamos pensar. É mais ou menos assim. Isso. Então, continuamos. O perispírito é uma condensação de um fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência. Uau! É o envoltório semimaterial do espírito. É o laço que une o espírito à matéria do corpo. Se diz que o perispírito é semimaterial porque pertence à matéria pela sua origem, o fluido universal. A espiritualidade pela sua natureza etérea, quer dizer, aquilo que é criado de natureza divina, por Deus, né? Digamos assim. O fluido universal é também referido por fluido cósmico, é a matéria elementar primitiva. Então, nós somos compostos por tudo que contém na natureza, no universo. Então, o princípio inteligente, que é o espírito, foi criado, né? A gente pensar lá na poeira cósmica, né? Vamos pensar assim. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz assim discorre a seu respeito. O fluido cósmico é um plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina, que nós apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem, que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou que, com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso. Perispírito. As funções do perispírito. O perispírito é um organismo que personaliza e individualiza o espírito, identifica quanto à sua aparência, né? Porque nós conhecemos, as pessoas não são idênticas, né? Todas não. Iguais. Já pensou se nós fôssemos todos iguais? Cada um... Chatice, não? Quando eu vejo uma pessoa, eu falo, esse é fulano, ou é ciclano, não é assim? Porque nós temos aparência diferente. A alma após a morte jamais perde a sua individualidade. Ela comprova essa individualidade, apesar de não mais possuir o corpo material. Aquilo que o Otávio falou. É o perispírito que guarda a aparência da sua última reencarnação. E é através dele que um ser
abstrato, como é o espírito, se torna um ser concreto, definido e apresentável, né? Apreensível ao pensamento. Então, vamos só trocar aqui em miúdos para dizer, o espírito, ele não tem aparência e ele não tem sexo, nada disso. Ele é uma energia inteligente. Isso. Então, ele precisa da matéria para formar uma aparência e se tornar concreto. Como se fosse uma luz, uma mais intensa ou menos intensa, depende da evolução do espírito. Exatamente. Né? Molde do corpo físico. Ele é um molde. A roupagem, né, que a gente fala. Pode-se dizer que ele é um esboço, um modelo, a forma em que se desenvolve o corpo físico. Ele é também considerado um modelo organizador biológico. É na sua intimidade energética que se agregam as células que se moldam os órgãos, proporcionando-lhes o funcionamento. Princípio das comunicações. Para atuar na matéria, o espírito precisa da matéria para colocar a sua vontade, né? Porque ele precisa da ligação. Como já foi dito, em virtude de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem um intermediário que se ligue a essa matéria. Não tem como, né, se comunicar. Então, é aquilo que a gente colocou, o abacate, o caroço, a polpa e a casca. Vamos lá. Esse intermediário, que nós chamamos de perispírito, nos faculta a chave de todos os fenômenos espíritos de ordem material. Portanto, o perispírito é um órgão de manifestação utilizado pelo espírito nas comunicações com o plano dos espíritos encarnados. Agora a gente vai concluir aqui o perispírito. Acho que a gente já começou a deixar mais claro, né? Começou a clarear aqui o que é o perispírito. Portanto, o perispírito é um instrumento a serviço do espírito. Como sabemos, a pensar, criamos a energia mental. Quando nós pensamos, a mente é criadora, né, gente? Os sentimentos, as emoções também criam energias específicas. Toda energia é matéria. Por serem matéria, ficam retidas no perispírito. Então, cuidado com aquilo que você cria. Se você cria uma coisa ruim, ela vai ficar presa no seu perispírito. Então, crie coisa boa. Ele é o espelho da sua alma. Ele é o espelho da sua alma, exatamente. Em resumo, o perispírito é a matéria. Não pensa e nem tem memória, tá? Pensar e ter memória são atributos do espírito. Órgão sensitivo do espírito. O perispírito é um órgão de transmissão de todas as sensações do espírito. O corpo recebe uma sensação de que vem do exterior. O perispírito, que está ligado a esse corpo, transmite essa sensação e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. E vice-versa. Quando o ato é de iniciativa do espírito, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, tudo é vontade do espírito. É ele que faz o comando. Exatamente. Ele está no comando. Mas eu queria dar mais uma explicaçãozinha, né? Como que é ligado esse espírito ao nosso corpo? Através dos fios de prata, cordões de prata, que são ligados célula a célula. Tanto é que quando vamos para o plano espiritual, quando nos desdobramos durante o sono, que é muito comum, os espíritos desencarnados, eles nos olham e falam, olha lá, aquele lá é vivo. É vivo. Aquele lá é vivo, ó, é um vivo. Porque ele tem um cordão. Por conta do cordão, nós somos identificados por conta desse cordão. Outra coisa, viu, gente? Uma vez eu me desdobrei, eu me via do jeito que eu estava aqui. Como que eu estava aqui? Estava frio, eu estava de pijama, e eu me via de pijama. Muito bem. Isso me fez fazer um questionamento. Quer dizer que se eu tivesse deitado, dormido, sem roupa, será que eu me viria sem roupa? E todos me viriam sem roupa. Porque nós apresentamos lá do jeito que estamos aqui. Isso eu comprovei. Então, dá-se o que pensar, hein? Olha lá. Cuidado, hein? Cuidado, hein?
Vai sair novo por aí no plano espiritual. Já pensou? Poxa. Olha aí, perispírito morre. Nós falamos lá no início que existe uma segunda morte. Além da física, tem a morte do corpo espiritual, que é considerado perispírito. Mas mais para frente a gente vai falar como isso acontece. Então vamos continuar aqui. A vitalidade presente no corpo físico e no perispírito de seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, que é o fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível e que ainda não pode ser definido. O princípio vital, né, ativo ao ser vivo. Esse princípio se chama extinto no ser morto. Quer dizer, quando você morre, esgotou o fluido vital. Desliga-se. E aí? Vamos lá. Continue aí, Otávio. O perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência. Uau. Esse termo fluido cósmico universal é um termo antigo, é do século XIX, na época da criação, né, do advento do espiritismo. Eles não tinham outro termo para explicar melhor isso aí. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. Bom, continuando. É o envoltório semimaterial do espírito, é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Se diz que o perispírito é semimaterial, tá? O que pertence à matéria pela sua origem, fluido universal. E a espiritualidade pela sua natureza etérea. Ele é semimaterial, não é totalmente material nem totalmente espiritual, é semi. O fluido universal também é referido por fluido cósmico, é a matéria elementar primitiva. Isso tem no universo inteiro. Tá? Tem um livro fantástico que chama assim Evolução em Dois Mundos, maravilhoso, do André Luiz. Ele vai falar sobre esse assunto assim. O fluido cósmico é um plasma divino, Austo, o Criador, o força nervosa do todo sábio. Na essência, toda matéria, energia tornada visível, que toda energia originariamente é força divina que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pela qual já se afirmou, e com toda a razão em que Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso, em Atos 17, 28. Principais propriedades do perispírito. Vamos lá. Visibilidade. Eu vi um espírito. Você viu o perispírito, né? Por meio de uma espécie de condensação, o espírito, que normalmente é invisível, pode tornar-se perceptível à vista. 2. Tangibilidade, né? Tocabilidade. Pode o espiritismo chegar a adquirir a propriedade de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retornar instantaneamente ao seu estado etéreo e invisível. Então, o espírito pode tocar em você. Né? Eu senti que alguém colocou as mãos em meus ombros. Uhum. Colocou, quem já não sentiu alguma coisa? Colocou assim. Você sentiu as mãos dele nos seus ombros. Transfiguração. Admite-se que o espírito pode dar ao seu perispírito toda a aparência que desejar. Oba. Já vou explicar. Isto opera-se por uma mudança no aspecto geral da fisionomia, ou por uma aparência luminosa. Isto pode ocorrer com o perispírito de uma pessoa desencarnada, como de uma pessoa encarnada. Não isolada do corpo, mas irradiando-se ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo como um vapor. Poderá mudar de aspecto, se tal é a vontade do seu espírito. Um outro espírito que esteja desencarnado, combinando o seu fluido com o de outro que esteja já encarnado, pode lhe substituir a aparência. Tá? Eu, ao desencarnar, vou ter essa forma. E se eu quiser mudar de forma, eu posso? Posso. Tem que ter condições para Agora, precisa saber o seguinte, se o meu espírito tem uma evolução tal que eu consiga fazer isso. Entenderam? Não é assim, eu não quero ter mais essa forma, eu quero ficar lindo, maravilhoso, quero, sei lá, né, virar um galã do cinema. Não é, não.
Eu quero ser a Barbie. Ela quer ser a Barbie, né? E o outro é o Ken. Não, não vai não, porque depende da sua evolução espiritual. A vida espiritual não é brincadeirinha de criança, você faz uma coisa meio infantil nas nossas vaidades terrenas. Mas se você tiver evolução suficiente, você muda. Por que muda? Porque ele é como se ele fosse plástico, inflável, ele é moldável. Assim como ele moldou em cima dos nossos órgãos do nosso corpo, você pode expandi-lo, aumentar e diminuir. Entenderam? Como se fosse um balão, de uma forma bem grosseira, para vocês entenderem. Tá? Bicorporeidade. Isso a turma diz, desdobramento espiritual. Tudo bem, vamos lá. O que significa essa bicorporeidade? O espírito se divide? Nunca. Nunca, 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 nunca. Tá? Ele não vai... Se 2, 3, 4, 5, né? Então, o espírito de uma pessoa encarnada recobra a paz, isolando-se parcialmente do seu corpo, seu espírito, perispírito, adquirindo momentânea, né, a tangibilidade aparente em outro local, tornando-se presente fisicamente em 2 lugares ao mesmo tempo, mostrando-se com todos os aparelhos. Mas ele não dividiu, como é que ele está em 2 lugares? Então, vou responder para vocês assim, vocês não enxergam o sol divide? Não, mas a luz do sol, ela se transmite, a luz do sol... Exatamente. Desculpa, se vê em diferentes pontos do planeta inteiro. Do espaço. Não é só aqui para nós, aqui na nossa cidade. Você vai para Marte, você vê o Sol, ele não se dividiu, mas a luz dela está assim, é o espírito. Irradiando. Eu vou irradiar a minha imagem. Tá? Exatamente. Eu me dividir? Não. Eu sou indivisível. Então, no estado do corpo físico, jamais está no ele jamais, né, está mais ou menos estático. Vamos lá. Penetrabilidade. Então, bicorporeidade, transfiguração, tocabilidade, né, visibilidade. Olha as características do perispírito. Penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todas. Como a luz atravessa corpos transparentes. Consigo atravessar uma parede? Consigo. O espírito que já tem evolução. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Todos nós? Não. Não. Quem que atravessa? Quem tem evolução. Os mais evoluídos. Por isso que se você trancar sua casa, fechar a janela, muitos espíritos mais, assim, menos evoluídos, nossos irmãozinhos mais sofredores, que ainda, às vezes, queiram perturbar você, ficam do lado de fora, não entra. Mas muitos deles entram, viu? Mesmo sendo maldosos, conseguem entrar, né? Então, ele tem essa capacidade. Ele tem uma inteligência, ele consegue manipular. Ele consegue manipular, ele tem Exatamente. inteligência. Emancipação, o que é? Durante o sono, o desdobramento mediúnico. Ele se liberta do corpo físico, ficando assim unido a esse pelo chamado cordão de prata, que a Mito já falou. Então, quando nós dormimos, no chamado sono pesado, no primeiro sono, o REM, ele chama de sono REM, né? Quando o olhinho fica assim, para cima e para baixo, assim, né? Como é que é? Randomizing Eyes Movement, um movimento randomizado, fica assim, fica doidinho, né? Aí seu espírito sai do corpo. O seu, meu, de todos nós. Nós saímos toda noite. Tá? Nem que seja para sentar na beirada da cama e ficar sentado. Não interessa. Porque tem espírito que tem medo. Não sai do quarto. Não sai do quarto. E tem outro que fala, oba, vou dar um rolê. Vou dar um rolê. Vai para cada lugar, toma uns carreirão, vem correndo. Vai para diferentes partes do planeta Terra, pode ir para outros planetas. Vai visitar os parentes vai lá de lá, parentes tá com lá saudade. no plano espiritual, vai ver a sua esposa que faleceu, sua mãe, seus pais, vai lá dar um abraço neles. Ele pode ir para onde ele quiser. Ele é livre. Dentro das suas limitações também. Lógico. Né? Vamos entender assim, né? Cada um tem seu grau de evolução. E aí o processo continua. Vamos continuar aqui, né, Miss? Sim. O tempo está passando, né? A aura, fluido vital. Vamos bater um papinho sobre isso, né? Então, na Gênesis, capítulo 10, item 16. Ele é originário, assim como o perispírito, do fluido cósmico universal. Ele funciona como traço de união entre o perispírito e o corpo físico. Do que estou falando? Do fluido vital. Né? Kardec compara os corpos orgânicos com umas pilhas elétricas. É fantástica essa comparação, que funciona enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. É energia, né? Exato. Que deixa de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Acabou a energia, desliga. Acabou a pilha, acabou o fluido vital, não ressuscita. Exatamente. Não ressuscita mais. Enquanto tiver fluido vital, energia vital, pode voltar. Acabou. Já é. Fluido,
vai embora, não tem chororô. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende ela, ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte, por se extinguir tal ação. Ela varia de indivíduo para indivíduo, tá? Não é igual para todo mundo, não. Quem tem bastante pode doar para outro indivíduo, inclusive prolongando a vida do doente. É o doador de energia. Você vai no centro espírita, você começa, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Isso. Estão tirando uma energia. Às vezes você está recebendo. Você está doando plasma. E às vezes você está doando essa energia para alguém mais necessitado. Você pode receber também. Também. Né? A sua quantidade vai diminuindo com o decorrer da vida, até a sua extinção, terminando com a morte das células. Então, com as células mortas, desaparece. Por isso que o suicida sofre. Então, vou fazer uma pausazinha aqui, né, Mirtz? Uhum. Por quê? Ele estava programado para viver 80 anos, vamos partir desse princípio. Lá, quando deu 30 anos, ele cometeu suicídio. Né? Então, a bateria dele, vamos chamar assim, estava bem carregadinha aí, não chegou nem na meia-vida. É verdade. Quer dizer, com 80 morreu com 30. Ele tinha mais 50 anos de energia, meio século, de fluido vital. É um horror, gente, porque ele vai penar por causa disso daí. Esse é o sofrimento dele. Ele não gastou esse fluido vital. Ele fica sofrendo. Preso, né? Preso fazer isso. Esse fluido vital. Então você tem que esgotar o seu fluido vital. Agora, procure esgotar de uma forma racional. Não vai ser um suicida inconsciente, né? Porque a sua bateria pode descarregar antes do tempo por mau uso. Aí você volta para cumprir aquele restante, né? O mau uso, né? É o mau uso. Mau uso, né? Não da dá direito, você não faz esporte, vive sofrendo, se alimenta mal, né? Fica usando drogas lícitas ou ilícitas, não interessa. A bateria vai arriar antes. A bateria vai sofrendo. Então você está acabando com essa bateria. Então toma cuidado com isso daí. Kardec vê também no fluido vital o papel preponderante da mediunidade. Oba! É o ponto da questão aí. Escreveu, quem deseja obter fenômeno dessa ordem precisa ter consigo médiums, que chamarei sensitivos, isto é, dotados do mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiums lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio, sendo, portanto, indispensável para que ocorram os fenômenos mediúnicos. Por isso que tem pessoas que são da mediunidade maior que a do outro, que tem mais fluido vital. Por isso que tem pessoas que curam as outras pessoas. Por causa do... Ela tem uma energia de cura. A energia de cura dela é muito maior. Né? Ao tocar a pessoa, ela ajuda a outra pessoa, ela tem essa energia. Né? São pessoas muito mais energizadas. Né? A bateria dela é mais potente, né? Vamos assim dizer. Morte natural decorre do adoecimento, morte violentas e suicídio e a morte do corpo espiritual. Vamos lá, perispírito. Opa, vamos ver o que é isso, né? Morte natural decorre do adoecimento do corpo, com o natural esgotamento do fluido vital, conforme nós já falamos, que não pode ser renovado em decorrente da falência progressiva dos órgãos. Quando isso ocorre, esses indivíduos são chamados de completistas, ou seja, completam a sua existência de acordo com o que foi planejado no plano espiritual. Todavia são raros os indivíduos que conseguem, muito raro, viu, gente? Principalmente hoje em dia. Nos casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenaces laços que prende o corpo ao perispírito, portanto, mais lento o desprendimento, pois que ainda se encontra via de regra com recursos satisfatórios de fluido vital. Todavia, quando se tratar, né, de acidentes ou desencarnado, nada sente, se apresentando no mundo espiritual, inclusive sem os danos físicos. Olha a bondade divina. Mas há também aqueles que se mantêm em estado em posição de choque, preso aos respectivos corpos físicos, mutilados, parcial ou totalmente, entretanto, alguns, né, apresentam-se em melhores condições de lucidez consciencial, dependendo da consciência da pessoa. Tá? Outros sentem-se imantados aos próprios restos cadavéricos, gemendo de dor e sofrimento, e outros ainda gritam em desespero, mantendo-se aprisionados aos despojos físicos em violenta crise de inconsciência, numa profunda perturbação. Esse é um caso que estou citando aí de acidente que ocorreu, né? Então, a espiritualidade veio nos informar do que pode acontecer. Os espíritos socorristas, médicos e enfermeiros em especial,
do plano espiritual, não da Terra. Não é médico daqui, tá, gente? Não vai fazer essa confusão. É médico do espírito, não é médico do corpo. Tá? São enfermeiros, socorristas do espírito, não do corpo. Tá? É bem diferente. Eles atendem o mais rápido possível, procuram chegar a esses lugares movidos, né, pela compaixão, né, pela energia emanada do desespero, etc. Eles vão lá para socorrer imediatamente essas pessoas. Então não fica sem assistência, não fica naquele desespero achando que a pessoa está desesperada, que o espírito dela está ali naquele desespero. Isso, quando ocorre, é temporário. Eles já vêm o mais rápido possível socorrer as pessoas nesse estado de sofrimento. Tá? Os benfeitores afirmam que a única morte que lesa o perispírito e faz o espírito sentir a dor daquilo que exterminou a vida do corpo físico, que vai sentir a dor do corpo físico. É o quê? O suicídio. Isso que a gente não pode fazer. Não é castigo, trata-se apenas do início do processo reeducativo que o espírito suicida precisará experimentar para valorizar as suas existências corpóreas futuras como instrumento da sua evolução. Vai. Vamos lá. Então, o Otávio estava explicando aqui que existe a morte do perispírito, que é a morte espiritual do perispírito. A sua forma do lado de lá. E aí? O que acontece? Quando um espírito que passou por esse processo, perdeu o seu corpo perispiritual, precisa reencarnar, ele terá que vir várias vezes para reconstituir este corpo espiritual, para que ele possa reencarnar. Mas são várias tentativas para refazer esse corpo. Então vamos entender coisas que às vezes as pessoas nos perguntam. E uma das nossas inscritas perguntou. Nós vamos falar das mortes prematuras e dos natimortos. Olha aí. Muitos podem ser os motivos fisiológicos pelos quais o feto pode vir a falecer, né? Pela doutrina, o feto pode ser um espírito reencarnante que desistiu da sua prova e foi afastado pela própria mãe. Às vezes são espíritos inimigos de vida passada e ele sente a energia do outro. Ele pode não lembrar pelo véu do esquecimento, mas a energia de repulsa faz o desligamento desse feto com a mãe. Também a gestação frustrada pode constituir uma prova aos pais, não havendo necessariamente um espírito encaminhado a reencarnar naquele feto, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tive uma gravidez psicológica. Nós vamos explicar isso também. A primeira hipótese acerca do espírito declinar a sua prova ao ser afastado da mãe é mais fácil de assimilar, pois a gestação e a expectativa do nascimento que um novo ser vivo habitado por um espírito é o comum. Todos acompanhamos gestações e presenciamos nascimentos periodicamente, entendendo que existe uma ligação que se forma entre o corpo e a alma. Pensar que no caso do natimorto é um pouco mais delicado. Isso porque, havendo pelo menos 20 semanas de gestação, mesmo que a mãe não queira receber o espírito como filho, minimamente já teve que se preparar para recebê-lo, ante ao tempo decorrido, sentindo muito sofrimento nessa fase e emanando esse sentimento ao feto, que pode se afastar, atraindo, né, a mãe uma dúvida por não receber o seu filho com amor. Então, às vezes a gente vê uma pessoa ter uma gravidez que ela não planejou, e ela não quer essa gestação, mas ela não consegue se livrar desse feto, dessa criança. A criança sente também essa repulsa, né? E ele pode se desligar. Mortes prematuras e desencarnação de crianças esclarecem os postulados espíritas que a duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Nós falamos lá que vários espíritos, e às vezes o casal,
Durante o sono, os mentores levam esse casal para conversar e explicam: irmãos, nós temos um irmãozinho que precisa de uma oportunidade, de uma caridade, que alguém ofereça o corpo para que ele se instale, para reconstituir o seu corpo espiritual. Vocês aceitam? A pessoa aceita. Só que quando ela está aqui na matéria e ela tem essa gestação, ela não lembra daquilo que foi conversado lá, né? Dos planos que foi feito e que ela concordou. Isso é uma caridade. Você receber um espírito que precisa passar por uma prova. Até porque é muito doído para uma mãe que carrega um filho no ventre e depois, quando essa criança nasce, a criança nasce morto. É muito triste. A pessoa faz o enxoval, ela espera os 9 meses, arruma nome, se for menino, se for menina, faz todo o enxoval. É uma desilusão e uma decepção muito grande, mas ao mesmo tempo ela pode ter feito um ato de amor, um ato de caridade para esse espírito que precisava refazer o seu corpo. Isso. Sendo assim, de gestação em gestação, ele vai reconstituir o seu corpo espiritual e vai poder reencarnar. Uma próxima gestação, ele consegue o seu propósito. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 199, quando a morte ceifa das vossas famílias, arrebatando as restrições, os mais jovens antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria, aquilo que nós falamos, né? Humanos, é nesse ponto que precisamos elevarmos acima da terra, a terra da vida, a fim de compreendermos que o bem, muitas vezes, está onde jamais ver o mal, e a sábia providência, onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Olha que lindo. Ovoides e gestação curta. Vou passar para o Otávio. Vamos lá. Ovoide, né? Nome estranho. É isso mesmo, forma de ovo. O que significa isso? Vamos explicar. A entidade desencarnada em desequilíbrio profundo agora passa a habitar a sua nova casa, sofrendo influência do meio ambiente que vive. E fixar desejo de vingança ou em apegos doentios sobre os vícios que deixou ao desenlace do corpo carnal, passa a ser envolvido e influenciado por aqueles que são objetos de perseguição e, sobretudo, consumido pela ideia fixa de destruição. Monodeísmo. Monoideísmo, a ideia fixa, né? Que eles não saem da cabeça. E o que acontece com esse espírito? Porque o tempo hoje já está longo. Ele começa a perder, né, essa sua estrutura e passa a sofrer assédio dessas energias inferiores. Ele perde a sua forma física que ele tem perde aqui. A forma humana que nós temos, né? Atrofia os órgãos perispirituais. Vai atrofiando. Né? Então ele vai perdendo essa forma. O que ele fica com o quê? Com a forma de uma ovo, massa, né? Uma massa energética só. Um ovo. Um ovo. É chamado ovoide. Ovoide. E eles diminuem esse tamanho, segundo a literatura espírita, ele pode chegar até o ponto, alguns são maiores, do ponto do tamanho de um crânio humano, ele é pequeno, ele vai reduzindo toda aquela forma. Então é uma coisa horrível, né? Nós chamamos isso aí a segunda morte. Como se fosse a morte do espírito. Na verdade, o espírito não morre, é o perispírito que se transforma horrorosamente, ele vai perdendo a sua estrutura humana, né? E aí entra a misericórdia divina sobre os irmãos, para que ele não quer se processo, impõe uma reencarnação compulsória, onde vemos, na maioria das vezes, seres deformados com aberrações imensas aos olhos humanos, né? Às vezes nascem... falando desses espíritos que perderam o seu corpo perispiritual, a forma espiritual, o corpo físico, as primeiras gestações são as gestações psicológicas. Aquela que a pessoa fala assim, eu estou grávida, sente toda a sensação quando vai fazer
o exame não tem nada. Não tem Então, nada. já foram as primeiras tentativas para esse espírito começar a sentir o ambiente, de se reconstruir-se, né? Uma nova forma. Mas é interessante que esse espírito, antes de ser colocado no corpo de uma mãe, no ventre materno, às vezes ele é colocado no ventre de uma mãe lá no plano espiritual. Ele é tratado lá primeiro, porque se eu colocar um ovoide do jeito que ele está no corpo de uma mulher, eu posso causar a morte dela. Pode. Agora, a forma como ele vem para a Terra para recuperar, ele tem que passar necessariamente no corpo materno, né? Sim, várias vezes. Várias vezes, para ele ir recuperando, restaurando a sua forma humana. E às vezes não nasce, morre também, são os natimortos. Sim. A gravidez psíquica, né, que você falou, psicológica, né? Desculpe. Então, são casos que podem ocorrer, que as pessoas não entendem, às vezes. Meu filho morreu. Né? Às vezes está fazendo um ato de caridade imenso, né? Porque não era para ele, não estava preparado ainda, ele não tinha condições ainda de ter uma formação normal, como a gente entende que existe aqui no nosso planeta Terra. Falar de espiritualidade, falar de espiritismo é muito conhecimento. Não tem como. Ó, nós já estouramos o nosso tempo, já estamos estourando aqui, né? E a gente vai estar encerrando. Eu acho que já deu para se entender. Então, mãe, se você perdeu o seu bebê, ele nasceu morto, não se culpe. Não fique procurando desculpa. De repente, você se prestou à caridade. E isso é um ato de amor. Ou você tinha que passar por isso. Também. Né? Tem uma prova. Tem várias versões. Várias vertentes. Pode ser também por condições físicas também. Pode ser também. Também. Né? Então, que vocês fiquem com Deus. E até semana que vem. E até semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui. Vai ter spoiler? Vai ter. O que a gente vai falar semana que vem? O passe. Só o passe? Passe, bênção. Corrente magnética, porque você eu vou à casa espírita tomar um passe. Água benta, água fluida. Água fluidificada. O que significa? Vamos, semana que vem a gente fala. Porque isso é muito importante. Pelo menos já foi tomar um passe numa casa espírita, né? Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês, bom final de semana. Paz e bem.